Olá pessoal, pela primeira vez eu vou tirar uma dúvida através de um vídeo. A dúvida é da Nayara Rodrigues e ela diz o seguinte: boa tarde, queria tirar uma dúvida. Comprei um kit de bomba d'água 12 volts, 80 watts, painel solar de 80 watts e controlador de carga azul 30 amperes. Qual a bateria estacionária e fios é recomendado para mim poder ligar umas 4 lâmpadas? Se vocês prestarem atenção na pergunta, ela começa se referindo a um kit de bomba d'água e um painel de 80 watts. Tá? A bomba de 80 watts e o painel de 80 watts. E um controlador de 30 amperes. Aí ela vem na pergunta: qual a bateria estacionária e fios? Quer dizer, você está achando que é para essa bomba d'água de 80 watts, mas aí é recomendado para ligar umas 4 lâmpadas. Ou seja, eu fiquei em dúvida se é para ligar tudo junto, a bomba mais as 4 lâmpadas, ou se ela quer saber só para as 4 lâmpadas. Entenderam a dúvida agora? Nayara, a sua pergunta não foi muito clara e nem objetiva. Com relação à bomba, é uma coisa. Com relação à bomba mais 4 lâmpadas, é outra coisa. A sua pergunta, qual bateria e fios, está relacionada a 4 lâmpadas. Tá? Por exemplo, ó, qual bateria estacionária e fios é recomendado para mim poder ligar umas 4 lâmpadas? Se fosse só para as 4 lâmpadas, eu não sei por que você perguntou sobre a bomba de 80 watts. Mas eu vou dar uma explicação para você, mais ou menos os cálculos como são feitos. Aí você vai entender, vai poder até mesmo você mesmo calcular aí, tá? Nayara, a primeira coisa que eu vou te explicar é um pouquinho dos termos técnicos, tá? Tensão é representado pela letra T. Todas as letras são maiúsculas, tá? É igual a voltagem, que é representado pela letra V, tá? Corrente é representado pela letra I maiúscula. É igual a amperagem, que é representado pela letra A maiúscula, tá? O watts é representado pela letra W, que é igual a capacidade de trabalho de um determinado circuito ou alguma coisa assim, tá? A primeira coisa que eu te recomendo e que eu falo sempre nos meus vídeos, esqueçam a capacidade watts, tá? O watts é feito da seguinte forma: é a voltagem vezes a amperagem, tá? Igual aos 80 watts, um exemplo. Mas essa voltagem e essa amperagem pode ser de valores diferentes, mas o resultado vai ser os 80 watts, por exemplo. Entendeu? Então é por isso que não é muito bom trabalhar com watts. Porque tanto a bomba d'água quanto a bateria, na prática, elas vão precisar de voltagem e amperagem para trabalhar, tá? Para fazer o trabalho deles. Tá? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. A bateria você pode carregar ela com 14 volts, tá? E a amperagem você pode trabalhar com 5 amperes, 10 amperes, 15, 20 e etc, tá? E você somando isso aqui, você vai ter a capacidade, multiplicando, né? Você vai ter a capacidade em watts, correto? Então você pode ter uma voltagem X e uma amperagem Y, mas ter a mesma potência, que nem o painel ou a bomba, que são todos dois são de 80 watts. Mas você vai ver que as voltagens e amperagens são diferentes. A primeira coisa que nós vamos ver agora é a capacidade do painel, não a potência. A potência nós já sabemos que ela é de 80 watts. Mas a capacidade do painel é em relação à voltagem e amperagem. E isso é mais fácil de ver
porque o vendedor já costuma passar essas informações na propaganda, ou se você olhar atrás da etiqueta que tem atrás do painel, traz todas as informações. Então, como eu não conheço o painel de 80 watts, eu fui no Mercado Livre e abri os dados de um painel. Não sei se é a mesma marca que a sua. Às vezes, de uma marca para outra, costuma ter uma pequena variação. Se o painel é monocristalino, se ele é policristalino, se ele é de quantos por cento, entendeu? Tem painel, esse painel que eu estou vendo aqui é de 15,51%. Tem painel de 17%, painel de 19%. Então isso vai variar de marca para marca. A primeira coisa que nós podemos ver aqui que a tensão de circuito aberto, ou seja, a voltagem com o painel desligado é 23,70 volts. Na verdade é 23,700, tá? Porque depois da vírgula tem três casinhas. Então, ou então podemos resumir 23,7, que é, a maioria dos medidores aí tem uma casa só, depois da vírgula, tá? A tensão de potência dele, ou seja, a tensão de trabalho é 19,6 ou 19,600, tá? A amperagem máxima que esse painel consegue produzir é 4,8 no controlador PWM. No controlador MPPT, você ainda consegue um pouquinho mais, tá? De amperagem aí no circuito. A diferença do PWM é que o PWM vai baixar essa tensão máxima, essa tensão de trabalho dele, de 19,600 para a voltagem que você programou a bateria. Vamos supor que você vai carregar a bateria 14.2, 14.4, 14.8, 13,8, então não importa. O PWM vai baixar essa tensão para essa voltagem que você programar de carga da bateria, tá? A corrente vai ser a mesma, não vai ter ganho nem perda, tá? Já no MPPT, ele vai aumentar um pouquinho essa amperagem, porque ele vai usar, veja que a diferença do 19,600 volts para os 14, quer dizer, você tem uma pequena voltagem de diferença. Então o PWM ele aproveita essa pequena diferença e converte em amperagem. Essa é a diferença de um do outro, tá? Agora vamos ver quantos amperes a bomba d'água consome. Nós já sabemos que a tensão nominal nela é 12 volts, tá? E quando a bateria estiver carregando, ela vai trabalhar com 14, 14.2, 14.4, 14.6, 14.8 ou até mais. Tem gente que regula para 15, 15,5, tá? Isso é independente. Agora, eu andei pesquisando aqui no Mercado Livre e não encontrei informação de amperagem da bomba, só a potência e a voltagem. Ou seja, 80 watts, 12 volts. Então nós vamos precisar fazer uma continha aqui, um cálculo, para transformar essa potência em amperagem. Nayara, eu recomendo a você pegar o manual dessa bomba e dar uma olhada nele, tá? Para ver o consumo que ele tem, para ver se no manual informa. Porque o cálculo que nós vamos fazer é teórico e na prática é outra coisa. Todo motor, quando tem um peso, uma carga nele, ele consome mais. Até o motor do carro. Se você está andando no plano, você vai usar uma marcha mais leve, mais longa, né, e vai acelerar menos. Se você vai subir um morro, se o morro é muito pesado, você já vai ter que usar uma marcha reduzida, acelerar mais, consumir mais combustível. Então, ou seja, vai exigir mais desse motor. O motor elétrico é a mesma coisa. Todo motor, para ele ligar, partir do zero, sair da inércia, ele vai consumir uma quantidade X de energia. Tem motores que chegam a consumir até 10 vezes o valor nominal dele. Então, o que acontece? No cálculo que nós vamos fazer, vai ser pela potência e não pela carga dele. Dependendo da profundidade de onde você vai bombear essa água e a altitude que você vai ter que levar essa água até a caixa d'água,
Essa altura até a caixa d'água chama coluna d'água. Então aquilo vai ter uma pressão. E a bomba vai ter que superar essa pressão para conseguir levar essa água até a caixa d'água. Então isso vai exigir da bomba amperagem também, porque o motor vai estar sendo pesado, vai exigir uma carga dele. Então por isso que eu vou te falar, para você dar uma olhada no manual. Porque se ele tiver essa informação, aí você vai saber quanto que essa bomba vai consumir durante a altura que você for colocar. 1 metro, 2 metros, uns 10 metros. Quer dizer, tem que olhar no manual, por exemplo, aqui, pelo que eu estou vendo, essa bomba aqui, ela pode levar a água até 40 metros. Então o cálculo vai fazer em cima de 80 watts e não em cima da carga que esse motor pode consumir. Para descobrir a amperagem de consumo, é só pegar a potência e dividir pela tensão nominal. A potência em watts. Então nós temos 80 watts dividido por 12 volts, que é a tensão nominal. Então nós vamos ter 6 amperes, 600 e alguma coisa, porque são 3 casas decimais. Então é 6,6666666 e vai assim. Mas a gente pode arredondar para 6,700, que é um arredondamento ali. Ó. A tensão de trabalho, quando a bateria estiver carregando, ele vai trabalhar com 14, ou 14,2, ou 3,8, eu não sei que tensão você vai regular no seu controlador. Quanto mais alta essa tensão, menor é o consumo da bomba. Mas quando a bateria já estiver descarregando, já estiver com a voltagem mais baixa, geralmente todo mundo, a maioria das pessoas, colocam o sistema para cortar com 12 volts. Não deixa ter um afundamento da tensão. Então geralmente as pessoas colocam com 12 volts, 12,5, tá? Tem uns que deixam baixar até 11, depende do que você... Quanto mais baixo, mais amperagem consome, quanto mais alto, menos amperagem consome. Mas quando o sol acabar, o que vai acontecer? A bateria vai cair a tensão até chegar um determinado valor que você colocou para cortar. Seja 12, 11, não sei, tá? Não sei se você vai usar só durante o dia, então, mas você fique sabendo dessas características aí. A partir do momento que o sol acabou ou tiver com o tempo nublado, vai puxar da bateria. E a bateria, a tendência dela é ir descarregando aos poucos. E quanto menor a tensão, maior é o consumo de amperagem. Só que nós temos um pequeno probleminha no seu sistema aí, ó, e não está bem dimensionado. O seu painel produz só 4 amperes e a bomba consome 6 amperes, ou seja, mais de 6 um pouquinho, né? Quase 7. 6,700. Então, o que acontece? Esses 2 amperes e 700 vai sair da bateria. E o painel só produz os 80 watts no melhor dos cenários. Ou seja, um céu limpinho, com sol no alto, já por volta de 11 horas até 1 da tarde, que aí depois ele começa a ficar de lado com relação ao painel, a não ser que você tenha seguidor solar, porque aí vai inclinar os painéis e o painel vai ficar de frente para o sol, independente da altura que ele esteja. Mas os 80 watts só vai ser produzido nos melhores dos cenários. Geralmente é só uma faixa de horário ali, igual eu falei com você, mais ou menos de 11 a 1 da tarde. Então você vai descarregar essa bateria. Vai funcionar bem quando a bateria estiver carregada ali. Mas depois de um tempo a sua bateria vai descarregando, 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 vai ficando com a tensão baixa. Por quê? Porque você não tem amperagem de painel suficiente para poder produzir para alimentar a bomba e sobrar para carregar a bateria. Eu não sei como que você vai usar, se você vai usar de vez em quando ou vai ser o tempo todo, não sei qual a sua necessidade de água. Então acontece que se você usar só a bomba de vez em quando e quando ela estiver desligada, aí ele sobra para a bateria. Mas se for um uso contínuo, constante, vai acontecer nesse caso, a bateria vai descarregar. E ainda tem o caso do consumo das lâmpadas, que eu não sei se vai ser ligado junto, se as 4 vão ficar ligadas ao mesmo tempo em algum momento.
Então é nisso que você tem que pensar. Os meus painéis aqui, eu tenho 700 watts de painel. Tenho dois painéis de 300 ligados em paralelo, dois painéis de 100 ligados em série, para igualar a tensão dos 300. Então, os dois painéis em série, como estão em série, então eu botei 100 watts. E os dois de 300 dá 600, eu tenho 700 watts. Quando o tempo está nublado, chuvoso, nos meus vídeos eu mostro isso o tempo todo. E não é poucas vezes não, tá? Depois que você começar com o sistema solar, você vai observar isso. Outubro, novembro de 2021, que é o ano que nós estamos, ficou um mês inteiro nublado. Então, nesse tempo nublado, os meus painéis consomem, produzem muito menos do que 5 amperes. Pensa bem, eu consigo, quando tem sol, produzir mais de 20 amperes. Não passa disso, no o batímetro chegou a marcar 23 amperes. No controlador marca um pouquinho menos. Mas, vamos supor, 23 amperes, está no melhor dos cenários. Produz muito mais que isso. Só que o meu controlador ele tem limitação de amperagem, de produção, para não sobrecarregar a bateria. Agora, com o tempo nublado, fica muito baixo, mas muito baixo mesmo. Então, a minha sugestão aí, no caso, é você aumentar essa quantidade de painéis, por causa do tempo nublado.